Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 43 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para esta aula de hoje, você vai precisar dos seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador, para que você faça então as anotações necessárias referentes ao assunto de hoje. E hoje o assunto a ser estudado, será uma produção textual do gênero petição online. A gente já estudou características deste gênero aí na aula anterior. Vamos dar mais uma revisada e uma reforçada aí nessas ideias. E aí será a sua vez de fazer a escrita deste tipo de texto. Os objetivos propostos, então, para esta aula é produzir um texto do gênero petição online. Então, vamos relembrar, pessoal? Vamos relembrar este gênero, que é um gênero aí diferente, talvez não estávamos habituados com a leitura deste tipo de texto, ou até mesmo desconhecíamos a sua existência, ou a gente sabia que existia algo assim, mas não sabia qual era o nome, Então, vamos relembrar aí este gênero que estudamos ali na aula anterior, tá? Então, nós vimos que esse gênero chamado petição online, ele circula na internet e ele tem como objetivo provocar o quê? A ação do Estado contra posturas que estejam em desacordo com a democracia e o direito, E as pessoas fazem isso através de atos de reclamar, reivindicar, denunciar, requerer, Sempre fazendo o quê? Um apelo, um pedido, uma reclamação, uma reivindicação. A petição online, ela está mais relacionada sempre ao âmbito jurídico e ela é direcionada a uma autoridade, Porque é justamente para despertar a atenção das autoridades para um determinado assunto, Então, se a gente for pensar aqui, eu tenho um problema na escola, esse problema eu posso resolver direto com a direção da escola? Então, neste caso, a autoridade será a diretora ou o diretor da escola. Tem um problema lá na minha rua. Esse problema eu posso resolver com quem? Direto com o prefeito? Ou eu posso apelar para uma outra autoridade? Então, você sempre tem que pensar assim, para quem que eu vou destinar esse texto? A autoridade será aquela pessoa na instância maior que poderá fazer algo em prol dessa reivindicação, desse pedido ou dessa reclamação. Muito bem. Na petição online, então, como já vimos, sempre há um título, bem como um pedido e também uma justificativa, tá? Lembre-se que se você incluir um argumento de autoridade, a sua petição ficará mais convincente, O que poderá atrair mais assinaturas para a sua petição. Esse argumento de autoridade pode ser ali um argumento que cite, a fala de alguém que é autoridade no assunto, Uma citação. Pode ser um argumento onde você vai usar dados que comprovem aquilo que você está falando, como dados em porcentagens, em números, Porque tudo isso vai reforçar ainda mais a sua ideia. Lembre-se também que você deve utilizar nesse tipo de texto a norma padrão da língua, ou seja, o discurso formal. As petições, elas são geradas dentro de uma plataforma digital, que são aquelas que a professora mostrou aqui para vocês, tá? E, em geral, elas têm intenção de iniciar campanhas, em prol de alguma coisa, mobilizar as pessoas em prol de causas sociais, de causas ambientais, políticas, ou ainda em favor de uma causa individual, mas principalmente causas
coletivas, né? E como eu também já falei, qualquer pessoa pode criar uma petição. Veja os exemplos que eu dei na aula anterior, né? Nessa questão do tema, o assunto. A gente viu lá uma questão trânsito, uma questão ambiental, uma questão política, né? Então, tudo depende do que a pessoa está querendo, né? O que ela quer mobilizar. Vamos à estrutura desse tipo de texto, então, para que você, né, tenha a clareza depois na hora de fazer a sua produção. Então, anota aí no seu caderno a estrutura, porque essa estrutura você vai ter que respeitar. Nós não vamos abrir na plataforma digital uma petição, né? Porque nós não vamos simular nada lá. Uma petição é uma coisa séria. A gente não pode brincar com isso e nem fazer uma simulação. Mas você sabe, quando você precisar, né, que as petições se dão nessas plataformas digitais. Mas você vai fazer a escrita apenas manual, né, de como seria, então, a parte escrita dessa petição, tá? Então, veja lá, precisa ter título, né? Parágrafo de incentivo à participação, que seria aquela partezinha inicial, aquele primeiro parágrafo. Destinatário, para quem se destina? Você pode destinar à diretora da escola, ao prefeito, ao diretor de algum departamento, ao diretor do departamento de trânsito, né? Então, sempre tem que ter um destinatário. Local e data também é muito importante, né, para situar. E o principal, o corpo do texto, tá? Onde você vai identificar qual é o problema, onde você vai argumentar, e se você colocar, então, argumentos de autoridade ou argumentos estatísticos, sua petição ficará mais fundamentada. E, por último, uma proposta de solução, né? Uma sugestão, ok? Lembre-se, você não pode fazer ameaças, não pode usar discurso de ódio, nem de preconceito, não pode ferir os direitos humanos. Tome muito cuidado, porque às vezes, quando a gente está lá no calor da emoção, né, a gente acaba colocando coisas que vão ferir, né, os direitos humanos. Então, tome cuidado com as colocações que você fará em sua petição. Muito bem. Agora será, então, a sua vez de produzir. Nós vamos simular a produção de uma petição online. Como eu falei, vocês não vão lançar na plataforma, mas vocês vão construir toda a parte escrita do que seria essa petição, tá? Você deve pensar, então, em toda a parte escrita dessa petição e fazê-la em seu caderno primeiro. Depois que você fizer aquela revisão do texto, onde você verifica a ortografia, a pontuação, a coesão, a coerência, aí você vai poder passar o seu texto a limpo para fazer a entrega ao professor ou à professora, tá? A seguir, eu vou apresentar para vocês algumas sugestões para a escrita da sua petição, tá? Você vai analisar estas sugestões, pode escolher uma, né, para a sua produção, ou ainda, se você desejar construir uma petição com outro assunto, um outro tema, fique à vontade, né? A professora colocou aqui nesta aula sugestões que podem ajudar você na construção do seu texto, tá? Não esqueça de pesquisar e utilizar no texto pelo menos um argumento, tá? Esse argumento pode ser de autoridade ou por comprovação. E, como eu já falei, isso tornará a sua petição mais convincente, ok? Então, vamos lá às sugestões. Olha lá. Primeira sugestão, que você escreva uma petição a favor do uso do celular em sala de aula. Aposto que vocês gostaram dessa ideia, não é? Olha só. A segunda ideia, ou a segunda proposta é petição a favor da mudança no trânsito de São Bento do Sul. Como é uma realidade nossa, você pode pensar sobre isso, né? Daria uma petição bem legal. Sugestão 3. Coloquei agora uma questão ambiental. Petição pela importância da reciclagem do lixo, né? Onde você vai estar fazendo uma campanha para que as pessoas se conscientizem da importância disso. Sugestão 4.
uma petição a favor de punição mais rigorosa para quem deixar cães soltos nas ruas. Também, né, uma questão ambiental, uma questão de saúde pública, a questão dos animais aí que vivem soltos, é um problema vivenciado em nossa cidade. Se vocês acompanham, né, as redes sociais, vocês sempre devem observar aí o quanto isso é um problema em nossa cidade, né, o abandono dos animais domésticos. Então, daria uma petição bem legal também. Sugestão 5. Também uma temática bem atual, petição para tornar a vacina contra o Covid-19 obrigatória. Ela não é uma vacina obrigatória, toma quem quer, né? Mas e que tal a gente criar uma petição para torná-la obrigatória? E a sugestão 6, petição pela reabertura da Praça Central de São Bento do Sul, que agora eu imagino, né, com a nova decisão aí, vai acabar sendo reaberta, mas até então ela estava fechada. E aí você pode argumentar, né, o porquê que ela deve abrir ou reabrir. Então eu coloquei 6 sugestões. E sinta-se à vontade se você quiser criar uma petição com outro assunto, tá? Aqui são 6 assuntos disparadores que podem servir para ideias, tá? Para motivar o aluno para escrever uma petição, né? Se ele, eu não tenho ideia, então usa uma dessas 6, tá? Aí a professora colocou o que aqui para vocês, ó? Exemplos de argumentos, tá? Eu busquei ali alguns que combinam com os temas que eu trouxe de sugestão. Quando você vai escrever a sua petição, você também vai ter que pesquisar argumentos para colocar no seu texto. Lembra que eu falei? Se você usa argumentos, a sua petição ela fica mais convincente, porque você está mostrando, você está provando por que a tua ideia é boa, né? Então, olha só, ali tem um exemplo de argumento, ó. Vamos ver se vocês conseguem já ir pensando em qual daqueles temas você pode encaixar esse argumento, ó. Segundo dados da WWF Brasil, foram geradas 11,3 milhões de toneladas de plástico em 2019, mas apenas 145 mil são recicladas em território nacional, ou seja, 1,3%. Com isso, o país se encontra muito abaixo da média global de reciclagem plástica, que é de 9%. Bom, esse argumento aqui, que está mesclando argumento de autoridade, porque citou uma fundação, uma instituição importante, né, que é a WWF Brasil. Também temos argumentos aqui com dados que apresentam ali o 11,3 milhões, os 145 mil, o 1,3%, 9%, né? Então, são argumentos. E esse argumento, ele se encaixa onde? Vamos voltar ali para dar uma olhada. Aqui, ó, na sugestão 3, petição pela importância da reciclagem do lixo, tá? E claro, né, isso aqui é uma sugestão, você vai pesquisar que argumento que você vai colocar, porque eu não sei qual é o direcionamento que você vai querer dar para o seu texto, né? Vamos ver agora o segundo argumento, ó, que diz assim: a BNCC prevê o uso da tecnologia na escola, tendo em vista que a sociedade está imersa no meio digital. Temos aqui um argumento de autoridade, está citando a BNCC, que é um documento federal, né, que vai trazer quais são os conteúdos a serem trabalhados nas escolas. Então, se a BNCC diz que a gente deve usar a tecnologia a nosso favor, onde é que você poderia usar este argumento? Vamos voltar lá? Lá na sugestão 1, ó, petição a favor do uso do celular em sala de aula. Claro que o uso pedagógico, né, pessoal? O uso para a aula. Vamos ao próximo argumento, ó. Abandono de animais domésticos cresce 70% durante a pandemia. Os dados são da Ampara Animal, uma organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, que presta ajuda às ONGs e aos protetores independentes da causa animal.
Bom, esse daqui, então, se enquadraria na sugestão número 4, petição a favor de punição mais rigorosa para quem deixar os cães soltos nas ruas. Então, olha que dado interessante, 70% foi o aumento do abandono de animais domésticos durante a pandemia. Então, é um número muito alto, né? A gente já sabe que isso é um problema que já vem acontecendo, mas se agravou muito mais agora durante a pandemia, né? Vamos ver o outro argumento que a professora está dando aí de exemplo, ó. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, sem a vacina, aproximadamente 1% da população vai obter a doença. E com a vacina, esta reduz-se a 0,05%. Assim, as vacinas permitirão que a sociedade volte ao normal e para que as limitações sejam facilitadas permanentemente. Então, também é um argumento de autoridade, porque está citando ali a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, está citando ali dados, né, em porcentagem, 1%, 0,05%. Então, isso é uma coisa comprovada, pesquisada, por isso ela reforça a ideia, né, ela comprova a ideia. E aí, este último argumento, ele se encaixa ali para a sugestão número 5, né? Petição para tornar a vacina contra o Covid-19 obrigatória. Muito bem, então, ó, exemplos de argumentos. Você pode ir também atrás de outros argumentos, tá? Que você possa estar utilizando aí dentro dos seus textos, tá? Muito bem, então, pessoal, chegou então agora a hora de você realmente produzir aí a sua petição, tá? Será bem importante, vai seguindo todos os passos aí que a professora foi ensinando, não deixa nenhuma parte de fora, né? Faz uma boa revisão antes de entregar para o professor ou para a professora, ok? Então, muito obrigada por sua atenção e nós nos veremos nas próximas aulas. Até mais!